vai receber, diga amém. Amém. Se você abre o seu coração para essa palavra, se você abre, diga amém. Amém. E se está disposto a praticá-la na sua vida, diga amém. Amém. Então ela vai ter o resultado que a palavra diz, que ela jamais volta vazia. Amém. Então é céu, mente, coração e vida. Repita após mim. Céu, mente, coração e vida. Todos juntos agora. Céu, mente, coração e vida. Só vocês. Céu, mente, coração e vida. Essa é a conexão. Vem lá do céu para a nossa mente, vai para o nosso coração e tem que ir para a nossa vida. Louvado seja Deus. Amém. Hoje é noite porque Deus decretou que seria dia e noite. Estamos vivos porque Deus decretou algo chamado vida. Tudo que Deus faz e estabelece é um decreto. Deus não faz hipóteses. Deus não elabora teorias. Deus estabelece decretos. E há um decreto divino que se encontra, abra pela primeira vez aí a sua Bíblia nessa mensagem, você vai abrir em outros contextos, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, e lerei apenas uma frase do versículo de número 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo de número 30, apenas uma frase. Louvado seja Deus. Vou destacar apenas uma frase, que se encontra quase lá no final do versículo. Porque essa frase é um decreto divino para realidades espirituais que já ocorreram, estão ocorrendo e vão ocorrer em nossas vidas. Porque diga assim comigo, levanta a sua mão direita e diga assim: Deus abençoa, o meu futuro, abençoa o meu presente, como abençoou o meu passado. Também é Deus do passado, presente e futuro. Tudo está assegurado debaixo da sua bênção. Aqui em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, lá no finalzinho do versículo, Deus diz assim: porque honrarei aqueles que me honram. Quem localizou essa frase aí, diga amém. Amém. Honrarei aqueles que me honram. Diga junto comigo. Honrarei aqueles que me honram. Mais uma vez. Honrarei aqueles que me honram. Só vocês. Honrarei aqueles que me honram. Deus então estabeleceu um decreto. Que se ele for honrado, ele vai honrar. Amém. Se ele for honrado, ele trará a honra que ele tem para nos dar. Deus quer nos honrar. Deus quer nos colocar numa posição de honra. Deus quer estabelecer a sua vitória em nossas vidas. Deus é o Deus que derrama graça e misericórdia sobre nós. Deus é o Deus da cura divina. Deus é o Deus da libertação. Deus é o Deus da prosperidade. Deus é o Deus da paz perfeita. Deus é o Deus que resolve situações. Deus é o Deus que estabelece nas nossas vidas suas gloriosas e poderosas promessas. Louvado seja Deus. Uma certa ocasião eu orava. Uma das vezes em que Deus falou ao meu espírito. Deus fala mais ao espírito da Vânia do que ao meu espírito. Não sei porquê, Vânia. Vou perguntar qualquer hora a Deus. Fala mais com você do que comigo. Louvado seja Deus. E Deus, uma vez eu estava em oração e Ele me disse algo assim precioso. Uma das vezes que Deus me disse coisas que para sempre eu vou levar na minha vida. E Deus me disse assim: Moisés, no momento de oração, a terra está cheia de problemas, mas o céu está cheio de soluções. Aleluia. Até parei de orar. Meu Deus, o que é isso? A terra está cheia de problemas, mas o céu está cheio de soluções. Amém. Para cada problema na terra, há uma solução no céu. Cada problema que você enfrentar tem uma solução. Tem jeito. Tem o modus operandi de Deus para agir. Então não devemos concentrar a nossa atenção e o nosso olhar no problema, mas sim na solução que está por vir. A solução virá. Tem desafios na sua vida? Levante sua mão direita. Tem desafios? Diga assim: a solução de Deus, diga forte, a solução de Deus vai chegar em nome de Jesus. Dá glória a Deus. Aqui Deus estabelece um decreto para o povo do Antigo Testamento, um decreto para o povo do Novo Testamento, um decreto para nós hoje no século 21, aqui no Brasil. Qual é o nome desse bairro? Caxambi. Deus tem decretos para seus filhos. E aqui é um decreto para nós. O povo de Deus que vive nesse lugar tem direito a um decreto. Esse decreto diz: honrarei aqueles que me honram. Antes que essa mensagem se inicie, porque ela ainda não se iniciou, eu estou aqui fazendo uma introdução a essa mensagem.
Eu quero dizer algumas coisas importantes para você guardar no seu coração. Primeiro, as promessas de Deus são imprescindíveis para nossas vidas. Não é questão de eu quero ou não quero essa promessa, eu já estou satisfeito com isso e não preciso daquilo. Não. As promessas que estão na palavra de Deus são imprescindíveis para nossas vidas. Precisamos delas se cumprindo em nós. Precisamos das promessas de Deus se concretizando em nossas vidas. As promessas de Deus nos foram reveladas porque elas são imprescindíveis, são necessárias, são fundamentais para a nossa vida. Segundo, elas são direitos dos filhos de Deus. Temos deveres e direitos diante de Deus. Grande dever diante de Deus, obedecendo. E o grande direito diante de Deus, receber o cumprimento das suas promessas. Se somos filhos de Deus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, se somos os filhos de Deus em aliança com Jesus através da pessoa do Espírito Santo, se somos filhos de Deus porque nos arrependemos do pecado e andamos na fé, nós temos direito às promessas de Deus. Não há nenhuma pretensão em dizer, eu tenho direito às promessas de Deus, porque Deus já revelou a mim. As coisas reveladas são para os filhos dos homens, e as coisas ocultas para Deus permanecem. Então, Deus nos dá as suas promessas, são imprescindíveis, e elas são direitos dos filhos de Deus. Terceiro, as promessas são irrevogáveis. As promessas de Deus são irrevogáveis. Elas não mudam com o tempo. Elas não mudam em função do que você faz ou deixa de fazer. Foi um decreto estabelecido por Deus. Ele colocou o decreto para mim e para você. Ele nos disse algo de forma pessoal. É preciso entender que o relacionamento com Deus não é apenas um relacionamento coletivo. É um relacionamento pessoal. Ele não lida apenas com o povo, ele lida com pessoas. Ele lida comigo, ele lida com você. Eu costumo dizer, usando a frase do pastor Jansen, eu costumo dizer que Deus tem bênçãos gerais que estão na Bíblia e bênçãos específicas que não estão na Bíblia. As bênçãos gerais que estão na Bíblia são para todos nós, as específicas é para cada um de nós. Há bênçãos específicas para você. 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 Há bênçãos específicas para vocês. Há bênçãos específicas para esse bebê. Há bênçãos específicas de Deus para nós, além das gerais que estão na Bíblia. E essas bênçãos, essas promessas, elas são irrevogáveis. Mas o quarto ponto é importante ser dito também, porque aqui está dizendo, honrarei aqueles que me honram. As bênçãos de Deus, elas são condicionais. Elas exigem condição. Qual é a condição exigida aqui? Que eu honre a Deus. E Ele vai me honrar. Não posso esperar a honra de Deus se não estou colocando a honra diante dEle na minha vida. Eu preciso honrá-lo para que Ele venha me honrar. E se eu honrá-lo, Ele vai cumprir a sua palavra, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele disse, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Agora, é preciso que eu me estabeleça dentro daquele critério que Ele exige de mim. Honrarei aqueles que me honram. Outro ponto importante a ser dito, e já vamos entrar diretamente na mensagem. Uma promessa, quando é feita, ela depende da credibilidade e autoridade de quem faz. Porque podemos ouvir uma promessa de alguém e pensar assim, não tem condição de cumprir essa promessa. Ou não tem credibilidade para eu acreditar que vai cumprir essa promessa. Mas em Deus há credibilidade, podemos crer nele, porque Ele é um Deus santo, todo-poderoso, e podemos também ter a certeza de que Ele tem a capacidade de cumprir cada uma das promessas que Ele nos faz. Não há nenhuma promessa de Deus na Bíblia que não seja passível de ser cumprida. Todas as promessas que Ele faz podem ser cumpridas, porque Ele tem credibilidade para fazê-las e Ele tem autoridade para concretizá-las. E o último ponto, nessa introdução. Promessas concretizadas são vidas transformadas. Quando as promessas se concretizam, vai transformando a nossa vida. Vai nos santificando cada vez mais. Vai fortalecendo a nossa fé. Vai nos fazendo crescer em maturidade espiritual. Vai nos tornando mais fortes para enfrentar as lutas da vida. Vai nos dando mais intimidade com Deus. Vamos sentir mais a presença dEle. O sobrenatural de Deus vai envolvendo mais a nossa vida. À medida que as promessas vão chegando e se instalando em nós vamos sendo robustecidos no mundo espiritual, com a fortaleza de Deus em nós, para vencer e levar outros à vitória. Louvado seja o Senhor. Honrarei aqueles que me honram.
Se Deus está dizendo honrarei aqueles que me honram, precisamos saber como honrar a Deus. E eu quero nessa noite destacar 5 formas de honrar a Deus. 5 posicionamentos existenciais, meu e de vocês, que honram a Deus. E à medida que essas verdades se instalarem em nossas vidas, é só aguardar o tempo da promessa. É só aguardar a manifestação da promessa. É só aguardar que a promessa já estará vindo. Gosto de imaginar, se você está honrando a Deus, imediatamente o céu vai se mobilizando. E anjos vão recebendo ordens. Desça lá embaixo e abençoa meu servo. Desça lá embaixo e abençoa minha serva. Desça lá embaixo, abre aquela porta para o meu servo. Desça lá embaixo, tira aquele mal da vida da minha serva. Ele vai começando a agir, por quê? Porque a nossa vida está exalando um bom perfume de honrar a Deus, de obedecê-lo, de adorá-lo e de viver na sua santa presença em obediência e em fé. 5 posicionamentos que honram a Deus. Vamos ver o primeiro. Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. Vamos dar um salto lá para o Novo Testamento. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8. Porque Deus disse, honrarei aqueles que me honram. A nossa vida é feita desse tipo de atividade que aqui está. E nessa atividade podemos honrar ou desonrar a Deus. Então começa por essa dinâmica daquilo que é a nossa vida. Porque o texto diz assim, o apóstolo Paulo falando, finalmente, irmãos, concluindo, irmãos, chegando ao ápice desse raciocínio, irmãos, desencadeando agora o que é mais importante, irmãos. Olha, finalmente aí dizendo assim, é aqui que eu queria chegar, não é assim? Finalmente eu vou te dizer isso. Finalmente eu quero que você entenda agora. Depois de ter apresentado alguns argumentos, finalmente eu quero que você entenda. Paulo diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Repita após mim, verdadeiro. Verdadeiro. Tudo que é respeitável. Respeitável. Fala respeitável. Tudo que é justo, fala justo. Tudo que é puro, fala puro. Tudo que é amável, fala amável. Tudo que é de boa fama, diga boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que tem ocupado o seu pensamento? Pensamento é uma área da nossa vida que só a Trindade conhece. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Anjos não conhecem nosso pensamento. Demônios não conhecem nosso pensamento. A esposa não conhece necessariamente o nosso pensamento, e o esposo os pensamentos da esposa necessariamente. Agora há um que conhece os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos podem ser pensamentos que adoram a Deus, que exaltam a Deus, que honram a Deus, ou pensamentos desonrosos diante de Deus. Quando eu penso mal do meu irmão, é um pensamento desonroso diante de Deus. Quando eu penso corretamente sobre o meu irmão, é um pensamento honroso diante de Deus. Quando eu penso em alguma coisa para o mal para alguém, é um pensamento desonroso diante de Deus. Quando eu penso um pensamento de perdão em relação a alguém, de misericórdia em relação a alguém, é um pensamento que honra a Deus. Então nossos pensamentos podem estar honrando a Deus ou podem estar desonrando a Deus. E Deus falou, honrarei aqueles que me honram. Quando os nossos pensamentos chegam na sala do trono, qual é a observação de Deus? É de alegria ou é de tristeza? Quando Deus contempla a nossa vida de pensamento, o que Ele vê? Algo que está glorificando a Ele ou não? Precisamos então ter uma cautela em relação aos nossos pensamentos. Um compromisso de ter os nossos pensamentos cravados em Cristo. Ter a mente de Cristo, colocar o capacete da salvação, para que a nossa mente não seja ocupada por pensamentos contrários às verdades do reino de Deus. O nosso pensamento tem que estar cheio da palavra de Deus. A forma de fazer com que o nosso pensamento seja em conexão com a palavra é memorizar a palavra. O salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração, guardei a tua palavra no meu pensamento, para não pecar contra ti. Então, o pensamento precisa estar cheio do pensamento humano, pensamento do Filho de Deus, precisa estar cheio dos pensamentos que descem dos céus. Uma certa ocasião eu orava, em outro momento que Deus me trouxe algo. Estava orando na minha sala de madrugada, quando o Espírito me trouxe uma pergunta ao Espírito. O Espírito de Deus trouxe uma pergunta ao meu Espírito, dizendo assim, quantos tipos de inteligência existem no universo? E eu parei a minha oração e pensei rápido.
Falei, Senhor, me parece que 5 tipos de inteligência. Inteligência divina, inteligência dos anjos eleitos, inteligência dos anjos caídos, inteligência dos seres humanos redimidos, inteligência dos seres humanos inconversos. E fiquei em silêncio. Como o Espírito não disse que estava errado, eu imagino que estivesse certo. 5 manifestações de inteligência. E há uma inteligência que é a inteligência de Deus. Essa inteligência de Deus é para descer na nossa inteligência. É para interagir com a nossa inteligência. O pensamento de Deus é para interagir com os nossos pensamentos. E onde está os pensamentos de Deus e a inteligência de Deus? Na palavra e no Espírito Santo. A palavra é uma expressão da inteligência de Deus. É uma revelação da inteligência de Deus. É uma revelação dos pensamentos de Deus. E o Espírito Santo que habita em nós, ele produz pensamentos celestiais. Então eu preciso orar, encha minha mente, Senhor, com pensamentos celestiais. Eu quero os pensamentos descendo do céu para dominar os meus pensamentos. Não quero ser dominado por esses pensamentos mundanos do mundo. Eu quero os teus pensamentos nos meus pensamentos. É isso que eu preciso entender e me apropriar. Porque Paulo está dizendo, é necessário que tudo que seja correto, devido, nisto pensai. Então eu preciso verificar se os meus pensamentos estão honrando a Deus ou não estão honrando a Deus. Porque ele diz, honrarei aqueles que me honram. Mas não é apenas um pensamento que você vai honrar ou deixar de honrar a Deus. Há uma outra esfera da tua vida que pode estar honrando ou desonrando a Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Vamos lá para Efésios, capítulo de número 4. Paulo, mais uma vez, grande teólogo da igreja primitiva. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo de número 29. Efésios 4, 29. Honrarei aqueles que me honram. Diga junto comigo. Honrarei aqueles que me honram, diz o Senhor. Aleluia. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, errada, maldita, equivocada, destrutiva. Não saia da vossa boca nenhuma. Deus podia ter maneirado, né? Não saia da sua boca mais do que 3 por dia. Opa, tenho direito a 3 palavras torpes. Não, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça. Palavras têm poder de transmitir graça, embora também tenha poder de transmitir desgraça, mas pode transmitir graça. E assim transmita a graça aos que ouvem. Então, honrarei aqueles que me honram. Palavras podem honrar a Deus, ou palavras podem desonrar a Deus. Imagina quantos estão sendo desqualificados pelos seus pensamentos diante de Deus. Porque Deus observa. Seus pensamentos precisam estar debaixo do senhorio de Cristo, eles não estão. E outros estão sendo desqualificados pelas suas palavras. Estão liberando palavras que criam atmosferas malignas e não atmosferas celestiais. Estão sendo desqualificados diante de Deus. Mas eu preciso honrar a Deus com os meus pensamentos. Quem é que diz amém? Amém. E preciso honrar a Deus com minhas palavras. Quem é que diz amém? Amém. Então, se eu tenho as palavras certas, as palavras que emanam da Bíblia, as palavras que o Espírito Santo traz em mim, eu vou produzindo uma realidade espiritual ao meu redor, em que Deus está sendo exaltado e glorificado, e a promessa de Deus está se aproximando, está sendo atraída, está me alcançando, está me tocando, porque Ele diz, honrarei aqueles que me honram. Os meus pensamentos e palavras estão honrando a Deus. Precisamos entender. Quantos estão comigo? Digo amém. Amém. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Amém. Porque vocês já tiveram uma palavra profética. Eis que estou convosco. Um novo ciclo para começar. E agora estamos ouvindo uma palavra de endireitamento, uma palavra de aspecto corretivo, uma palavra de ajuste daquilo que agrada a Deus em termos de uma proposição de promessa que Ele nos faz. Ele quer nos honrar. Deus quer te honrar. Deus quer estabelecer a honra dele na tua vida. Deus é um Deus que traz honra sobre nós. Deus é um Deus que ama ver seus filhos honrados. Mas Ele está dizendo, honrarei aqueles que me honram. E eu preciso honrar eles com pensamentos e palavras. Mas não é só pensamentos e palavras. Lucas capítulo 6, versículos de número 46. Vamos lá para os sinóticos. Lucas 6, 46. Olha aqui o Lucas, ó, o médico amado. Lucas 6, 46.
Diz assim a palavra de Deus. Lucas 6,46. Porque me chamais Senhor, Senhor. Ó Senhor, querido Senhor amado. Senhor lindo e maravilhoso. Senhor poderoso. Senhor digno de toda honra. Senhor digno de toda glória. E Jesus só olhando. Aí depois Jesus completa. E não fazem o que eu vos mando. Jesus está dizendo assim. Pode chamar Senhor. Deve chamar Senhor. Mas precisa fazer o que eu mando. Não é apenas identificar Ele como Senhor, mas é se submeter a Ele como Senhor. Não é apenas cantar que Ele é o Senhor, mas é procurar praticar o senhorio dEle em nossas vidas. Isso fala de atitudes. As atitudes que honram a Deus. Precisamos fazer o que Deus nos manda. Precisamos colocar em prática os ensinamentos da palavra. Precisamos ter passos nessa vida que sejam coerentes com a revelação que Deus nos dá. Nós somos chamados para ser um povo de obediência, um povo de compromisso, um povo de aliança, um povo que anda na presença de Deus e reflete a sua glória, reflete o seu poder, reflete a sua presença através das nossas atitudes. Atitudes podem bloquear a bênção de Deus, ou atitudes podem abrir as portas para a bênção de Deus. Com atitude, um cristão pode fechar a porta da sua vida para a bênção de Deus. A bênção está ali na porta, ó, a bênção está ali na porta. Mas uma atitude pode fazer com que a porta se feche e a bênção não entre. Mas uma atitude também pode fazer com que a porta ou se abra ou permaneça aberta para que a bênção de Deus venha. Ela entre, ela ocupe a nossa vida, o nosso ser, ocupe o nosso espaço de vivência, o nosso espaço existencial. Então nós precisamos ter atitudes que glorifiquem e honram a Deus. Bom, glorificando ao Senhor, que isso glorifica ao Senhor. Louvado seja Deus. A vida ali glorificando ao Senhor. Atitudes certas, então, irmãos, é parte daquilo que honra a Deus. Preciso honrar a Deus com atitudes certas. Em todos os contextos da vida. Vida sentimental, vida profissional, vida espiritual, vida ministerial, vida pessoal, vida relacional, com todas as pessoas que a gente se relaciona. Existem as atitudes que glorificam a Deus e as atitudes que não glorificam a Deus. E Deus está dizendo, meu compromisso é honrar aqueles que me honram. Filipenses 2,5 é outra dimensão. Vamos lá para Filipenses mais uma vez. Paulo acerta o alvo direto. Paulo. Filipenses capítulo 2, versículo de número 5. Olha aqui a Bíblia, hein? Honrarei aqueles que me honram. Diga junto comigo. Honrarei aqueles que me honram. Filipenses 2,5. Já falamos dos pensamentos. Falamos das palavras. Falamos das atitudes. E agora a Bíblia está falando do quê? Sentimentos. Olha aí, ó. Isso aqui. Tende em vós, está dizendo a Bíblia. Versículo não está dizendo, vê se é possível ter em vocês. Não, tende em vós. O mesmo. É possível isso? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí eu aprendi algo com Deus. O diabo é muito esperto para colocar sofismas. Como é que eu vou ter um sentimento igual ao Cristo Jesus? Aí a pessoa até desanima. Olha o padrão de Jesus, olha o meu padrão. Mas o que a Bíblia está dizendo é que temos que ter o sentimento da possibilidade desse sentimento. O caminhar para se aperfeiçoar dentro desse sentimento. O andar na perspectiva de o Espírito Santo concretizar cada vez mais em nós a dinâmica e a realidade desse sentimento. Deus trabalha muito com a nossa busca e com a nossa vontade. Isso é outra coisa que Deus falou no meu coração na minha jornada de vida espiritual. Eu trabalho com a vontade e com a busca dos meus filhos. E não com a perfeição. A vontade e a busca. Você quer ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus? Eu quero. Você quer? Diga amém. Amém. Claro, queremos. E você deve buscar ter. Ó, Espírito Santo, meus sentimentos aqui em relação a Jesus estão bastante contraditórios. Mas muda isso porque eu quero ver a mudança.
Porque aquilo que você não faz, não tem condições de fazer, o Espírito Santo habita em você para que te dê capacidade de fazer. O Espírito Santo sabe da limitação humana, por isso ele veio habitar em nós. Agora pare para pensar nisso, o Espírito Santo veio habitar em nós. Eu imagino que se eu fizesse parte da Trindade, com essa permissão que Deus me dá de refletir assim, eu ia dizer assim, vamos dar fagulhas de nós aos seres humanos. Vamos dar só fagulha. Uma fagulha para você, uma fagulha para você. Mas Deus não nos deu fagulha dele. Ele nos deu ele mesmo, habitando dentro de nós. Se deixe ficar abismado no seu pensamento, se deixe ficar impactado por essa ideia. Nunca banalize essa ideia de que o Espírito Santo habita dentro de você. Porque às vezes eu fico na escuridão da minha sala pensando isso. Eu adoro a escuridão da minha sala para orar. Fico lá no sofá, assim, tudo escuro, aquele silêncio, eu pensando, o Espírito Santo habita em mim. Quer dizer que tem anjo de Deus agora aqui nessa sala? Eu vou na janela e abro a janela, quer dizer que tem anjo parado em uma carruagem, não estou vendo nada, mas tudo pela fé. Tem anjo, tem carruagem passando para lá e para cá, meu Deus. Ou isso é uma verdade, ou é a grande mentira, é uma mentira enorme. Ou é a maior história de fantasia que já se contou, ou é uma verdade para mudar para sempre o nosso horizonte de vida. Honrarei aqueles que me honram, os sentimentos certos. Quantas vezes um sentimento de mágoa, ou de ressentimento, ou qualquer outro tipo de sentimento negativo, atrapalhou e destruiu a vida de uma pessoa. Atrapalhou e destruiu um casamento. Atrapalhou e destruiu o relacionamento entre amigos. Atrapalhou ou destruiu a possibilidade da bênção de Deus. Sentimentos errados, eles têm o poder de serem destrutivos, de serem impeditivos da manifestação do poder e da graça de Deus. Porque sentimentos certos, eles glorificam, eles exaltam a Deus, eles honram a Deus. E Deus está dizendo, honrarei aqueles que me honram. Se seus pensamentos honrarem o Senhor, Ele vai te honrar. Se as suas palavras honrarem o Senhor, Ele vai te honrar. Se as suas atitudes honrarem o Senhor, Ele vai te honrar. Se os teus sentimentos honrarem o Senhor, Ele vai te honrar. Coloque em ordem seus pensamentos, palavras, atitudes e sentimentos para honrar a Deus. Ele vai te honrar. E nós vamos encerrar nesse ponto aqui. Marcos capítulo 9, versículo 23. A última perspectiva de posicionamento que honra a Deus. Marcos 9, 23. Vamos lá para outro sinótico, outro evangelho sinótico. Marcos 9, 23. Diz assim a palavra de Deus. Marcos capítulo 9, 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Repita após mim. Tudo é possível ao que crê. Então Jesus está nos dizendo que tudo é possível ao que crê. O que honra a Deus então nesse último ponto aqui? Falamos dos pensamentos que honra a Deus. Filipenses 4:8. Falamos das palavras que honra a Deus. Efésios 4:29. Falamos das atitudes que honra a Deus. Lucas 6:46. Falamos dos sentimentos que honram a Deus. Filipenses 2:5. E agora aqui é a fé certa que honra a Deus. Qual é a fé certa que honra a Deus? É aquela fé que crê que tudo é possível, que não há impossível para Ele, que Ele abre portas onde não tem portas, que Ele muda situações que aparentemente não teriam mais possibilidade de serem modificadas, que Ele inicia um novo ciclo quando imaginamos que não será mais possível, que Ele paralisa circunstâncias que achávamos que nunca mais iria deixar de nos atormentar, que Ele nos promove em situações que imaginamos impossíveis de haver uma promoção. Ele nos leva mais adiante quando achamos que chegamos ao nosso limite. A fé certa, a fé que agrada a Deus, é essa fé que se alimenta dessa verdade. Para o Deus que eu sirvo, nada é impossível. Nada é impossível. Qualquer que seja a situação das nossas vidas, no sentido pessoal,
no sentido familiar, no sentido profissional, no sentido da nossa saúde física, no sentido do nosso equilíbrio emocional, no sentido da bênção conjugal, qualquer que seja a situação, essa palavra cabe. Para Deus, nada é impossível. Esse tipo de fé honra a Deus. Esse tipo de fé agrada a Deus. Ainda que a visão humana, ainda que a percepção analítica que você tenha das coisas, possam militar contra esse tipo de fé. Como se o diabo estivesse dizendo, olha bem a tua situação, você ainda acha que é possível alguma coisa? Olha bem a tua situação, você acha que isso pode mudar? Olha bem essa situação, essa porta vai se abrir. Olha bem essa situação, agora não é o final de linha. Olha bem essa situação. São palavras do diabo. E devemos combater as palavras do diabo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que para Deus nada é impossível. Então o Deus que nos diz, honrarei aquele que nos honra, Ele nos dá o caminho através do qual Ele pode e deve ser honrado. Ele será honrado com pensamentos certos em nossa mente. Ele será honrado com palavras certas saindo da nossa boca. Ele será honrado com atitudes certas que venhamos ter diante das pessoas e diante dele. Ele será honrado através dos sentimentos certos habitando o nosso coração, o nosso ser e a nossa alma. E ele será honrado através da fé que teremos nele como Deus Todo-Poderoso, como Deus vivo, como Deus onipotente que pode todas as coisas. Eu encerro essa palavra falando de mais uma experiência com Deus. Você tem aqui acho que 3 ou 4, não é? Uma experiência que tive em um determinado momento de oração, de luta na minha vida. Passei por lutas na minha vida, algumas delas que podem explicar a verdade dessa palavra como sendo verdadeira. E acho que vocês já ouviram esse testemunho. Alguns com certeza não ouviram, mas talvez vocês aqui tenham ouvido em algum contexto da nossa convivência. Mas quando eu morei num lugar em Madureira, que eu defino como uma espécie de um buraco. Para Jansen contei um pouco detalhadamente essa história, né? Era uma espécie de um buraco. Eu chegava só à noite para morar. Minha vida tinha caído no fundo do poço. Meus pais nunca souberam do lugar que eu estava morando. Minha mãe chorava pedindo, me diz onde você está. Eu não dizia. Um dia Deus deu uma palavra profética para o meu primo, o pastor Daniel. Não sei como ele descobriu onde eu estava. Quando eu estou parado lá assim, numa janelinha, caindo aos pedaços, ele apareceu lá do outro lado da rua. E olhando assim, porque eu estava procurando, ele estava sendo dirigido por Deus. Quando ele bateu os olhos em mim, ele abaixou a cabeça e chorou. Meu primo Daniel. Entrou, me abraçou, chorou. Nós sentamos assim no chão. Ele falou, Moisés, vai para minha casa. Sai desse lugar aqui, eu te levo para minha casa. Fica lá um tempo, depois você resolve. Eu falei, não. Eu vou sair daqui pelo poder da mão de Deus. Não vou. Eu vou ficar aqui. Talvez eu precise ficar aqui esse tempo para repensar a minha vida. E algumas coisas aconteceram. Eu orava naquele lugar para que uma carruagem angelical viesse me buscar. O Senhor manda um anjo numa carruagem, me leva, consola o coração do meu pai, consola o coração da minha mãe. Mas me leva para a glória. E um belo dia, e esse foi um dia assim, muito significativo, eu cheguei naquele lugar, estava tudo iluminado naquele campo que eu vivia. Tudo iluminado no meio daqueles escombros. E eu olhei e fiquei assustado. Alguém entrou ali e colocou uma luz. E fui entrando devagar. Eu ia para lá umas 11 horas da noite. Ficava rodando em Madureira, andando para lá e para cá. Até dar 11 horas da noite, cansar e dormir naquele lugar. Ficava no shopping, às vezes parado na porta do shopping em pé. E aí eu caminhei olhando. E quando eu cheguei eu não vi ninguém, não vi nada. Olhei para cima, era a lua iluminando. Com uma luz perfeita como essa, aquele lugar. E aquilo tocou meu coração. E eu sentei na porta que eu amarrava com o barbante. E eu chorei por uns 10 minutos. E naquele dia eu tinha certeza que Deus estava começando a reverter a situação. Que Ele ia fazer o impossível acontecer. E passou uma semana, eu acho, ou menos do que isso, Deus abriu uma porta. E quando eu entrei num lugar decente para viver, na porta que Deus abriu, eu deitei no chão, coloquei o rosto no chão e chorei durante meia hora, 40 minutos. Parava de chorar e ficava agradecendo a Deus e chorava de novo. Porque eu tinha reencontrado a decência de viver, a dignidade de viver. Mas aquela foi uma experiência real na minha vida, de que para Deus não há nada impossível. O diabo soprava na minha mente, fim de linha. Acabou, aqui acabou. Mas Deus tinha um propósito.
Deus tem sempre propósitos para as nossas vidas. Tudo que precisamos é cumprir a sua palavra. Vamos decidir honrar a Deus, porque Ele já fez a promessa. A promessa já está estabelecida para mim e para você. Honrarei aqueles que me honram. Vamos lá no violão? Honrarei aqueles que me honram. Honrarei aqueles que me honram. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. É o poder de Deus ou a idade? Verdade. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Não, está numa luta aí, está cansado, sim, é verdade. Vamos louvar a Deus com o hino de adoração, né? Escolha um hino de adoração para nós louvarmos a Deus. A palavra profética foi liberada essa noite, pastor Jansen, irmãos. Estou convosco todos os dias. E um novo ciclo está se iniciando. E uma palavra de mestre também veio da parte do Senhor essa noite para nossos corações. Honrarei aqueles que me honram. Ele vai nos honrar. Nós temos honrado a Ele. Ele vai te honrar, pastor Jansen. Eu já te conheço a ponto de dizer que você tem honrado a Deus. Com o seu coração, com a sua vida, com a sua postura. Tem honrado a Deus como pai, tem honrado a Deus como marido, tem honrado a Deus como filho, tem honrado a Deus como amigo, como servo de Deus, obediente dos caminhos do Senhor. Então a promessa é para você: honrarei aqueles que me honram. Prepare-se, que a honra do Senhor ela vai chegar e vai se estabelecer poderosamente na sua vida para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o meu Deus, Cantarei com grande, é o meu Deus, e todos hão de ver. Com grande é o meu Deus. Quão grande é meu Deus, aleluia. Levante suas mãos para os céus e declare: quão grande